Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do VetCast da Petsanos. Hoje com um convidado super especial, o Dr. Euder Lima, coordenador do setor de imagens da Petsanos. Seja bem-vindo, Dr. Euder. E antes do Dr. Euder se apresentar, eu vou começar esse episódio com uma pergunta e uma dúvida minha, né? Durante esse tempo que eu tenho atuado, principalmente na parte de atendimento, na área de medicina veterinária, na área de saúde animal, eu percebo que houve assim, uma mudança gritante no sentido. Eu percebia que antes havia muita dificuldade de aceitação do cliente em aceitar realizar os exames, né? O cliente chegava, existia necessidade, mas ele acabava não entendendo aquela necessidade, o porquê. Eu queria que você falasse um pouco dessa evolução, dessa construção, desse ganho na medicina veterinária. Eu vejo que hoje os exames, as solicitações funcionam muito mais de forma preventiva do que antigamente, que já se conseguia fazer já no processo em que o animal já estava bastante debilitado. Eu queria que você falasse um pouco desse progresso, um pouco de como você tem visto essa evolução. Bem, é um prazer estar aqui, Charg, com vocês, ajudando, né, na verdade, a reconstruir uma identidade mais clara, uma personalidade mais viva da medicina veterinária, explorando todas as áreas, todas as nuances que a gente pode proporcionar para o tutor e para o pet. Respondendo a tua pergunta, não é bem assim. A gente hoje em dia não tem tanto, apenas, na verdade, a questão da medicina preventiva. Esse seria o melhor dos mundos para tanto veterinários quanto pets, né? E tutores também, porque a medicina preventiva ela finda se tornando mais barata do que aquela de emergência, de urgência, que normalmente pega o tutor desprevenido. Mas isso vai muito de cada comunidade, é uma coisa muito regionalizada, a questão de se eu estou num ambiente, numa localidade onde tem uma conscientização maior, até mesmo na clínica, que faz o acompanhamento. Talvez você tenha essa visão porque a Petsanos ela faz, né, esse acompanhamento, liga para o tutor, chama, lembra que tem vacina, lembra que o período do vermífugo já está vencendo. Então, realmente, a gente trabalha mais com a questão preventiva, né? Através desse estímulo que a Petsanos ela ela facilita para o tutor. Mas a realidade ela chega a ser bastante diferente na clínica veterinária de modo geral. Você começou perguntando sobre o tutor não sabe direito qual exame ou como vai proceder. Realmente, o tutor ele não tem que saber, ele não estudou para aquilo. Quem tem que ser capacitado para dizer qual vai ser o rumo a ser seguido a partir do momento que aquele pet, que aquele indivíduo da família chegou até o hospital veterinário, é o clínico, é o veterinário que está lá. Sou eu que tenho que saber como conduzir da melhor forma aquela situação, seja ela de urgência, emergência, ou seja realmente uma consulta de rotina, uma consulta que é para preventiva, E, né? doutor Euder, dentro da sua rotina, das causuísticas que mais aparecem nos hospitais em que você atua, quais são assim as modalidades de exame que você mais solicita ou que mais são lhe solicitadas? Ó, enquanto clínico, a gente tem que realmente, como eu falei anteriormente, a gente tem que ter o jogo de cintura, a capacidade, a coerência e a expertise de saber qual modalidade de diagnóstico eu vou trabalhar, eu vou usar para chegar a auxiliar realmente, de fato, concluindo, fechando um diagnóstico para o meu paciente. Agora, enquanto médico do diagnóstico por imagem, ou qualquer outro médico do diagnóstico, as especialidades não fazem solicitação. Isso realmente tem que partir do clínico. É o clínico que pega, sabe ele toda a realidade do paciente, faz a anamnese, desenvolve o pensamento do diagnóstico diferencial
a ponto de pegar e pedir determinados exames. No diagnóstico por imagem, especificamente falando de ultrassonografia, a gente consegue entender que, basicamente, todos os pacientes que têm enteropatias ou gastropatias, eles já são automaticamente encaminhados para um ultrassom, porque tem que saber por que ele está vomitando, por que ele está com diarreia. E, normalmente, se associam, né, o clínico vai direto para o ultrassom, porque é onde vai ver de forma mais prática a movimentação gástrica, a movimentação intestinal. Além de outros órgãos, né, obviamente. O diagnóstico por imagem, através da ultrassonografia, ele é muito abrangente, na verdade. Uma coisa que é muito importante é que, na verdade, aí às vezes até desconhecido pelo clínico, são as modalidades da ultrassonografia. Por exemplo, o animalzinho teve uma diarreia, teve uma dor de barriga, teve um vômito. Vamos pedir ultrassom abdominal para ver o que está acontecendo. Pode ser um problema gástrico, um problema entérico, um problema hepático, um problema renal. Enfim, pode ser qualquer coisa ali que o clínico desenvolveu um raciocínio lógico e solicitou aquele exame. Mas muitas vezes, por exemplo, chega aquele shih tzuzinho com os olhinhos, aqueles olhos lindos, né, esbugalhados, e que tem úlceras de córnea, tem deslocamento ali de globo, ou qualquer outra coisa que seja mais específico, por exemplo, do oftalmologista, mas que o clínico pode fazer a triagem quando recebe aquele paciente e percebe que ele tem, de repente, ali alguma disfunção ligado ao globo ocular e não se atenta de que existe também ultrassom ocular. Quando vem um paciente que tem nódulos, aumento de linfonodos ou nódulos mesmo em região de pescoço, o clínico esquece que existe ultrassom cervical. Um animal mancando, já vão logo para o raio-x. Vou para o raio-x para ver se tem uma ruptura de ligamento cruzado. Só que não tem o entendimento de que o raio-x não é um exame de eleição ou 100% assertivo. Na verdade, ele pouco acerta a questão da ruptura de ligamento, por exemplo. Então, nesse momento, o clínico ele esquece que existe ultrassom articular, ultrassom de joelho, ultrassom de cotovelo. Então, na verdade, hoje, embora pense ou veja que é uma área bem explorada na medicina veterinária, na verdade, a gente percebe que tem muito ainda para o entendimento clínico, tem muito ainda para o clínico conhecer sobre a área do diagnóstico por imagem. Isso eu falei apenas da ultrassom e dei uma puxadinha para o raio-x. A gente tem tomografia, ressonância, as muitas modalidades radiográficas, mas, enfim, nós temos um leque gigantesco de possibilidades no diagnóstico por imagem e que precisa ser esclarecido, precisa ser mostrado e ensinado a como ser explorado. E para isso que a gente tem aqui na PetSanos, né, no caso, o setor, uma coordenação, uma equipe que cada vez fica melhor, cada vez fica mais integrada também junto ao corpo clínico para que a gente consiga de certa forma, introduzir, eu iria falar ensinar, mas para que a gente consiga introduzir na conduta clínica ou no entendimento do clínico que o ultrassom ocular, que o ultrassom cervical, que a uretrografia excretora, que a gente faz com contraste iodado para sistema urinário, que é através do raio-x, que tudo isso a gente pode utilizar como ferramenta para melhorar cada vez mais, fechar um diagnóstico cada vez mais preciso para o paciente. Ser mais enfático, né? Ser mais assertivo. Ser mais assertivo. Você consegue mensurar, por exemplo, em percentual, Charlie, eu faço hoje de 100% dos exames, tipo, quantos por cento seria o abdominal e quantos por cento seriam esses outros que você... Na prática, tem um dado do mês anterior que foram, por exemplo, em uma das unidades, chegaram a ser feitos 100 ultrassons abdominais e apenas 3 ultrassons específicas, que na verdade foram ocular. E nenhuma outra modalidade ultrassonográfica foi aplicada. Isso em uma das unidades. Já em outra unidade,
nós tivemos um ultrassom torácico e abdominal e 78 ultrassons abdominais. Então, realmente, as outras... É algo que precisa realmente ser mais, como é que eu posso dizer, mais desenvolvido. Sim, Né? a gente está aqui exatamente para isso, para tentar aplicar, colocar na rotina do clínico essas modalidades que muito ajudam no diagnóstico, diagnósticos diferenciais que a gente consegue fechar. Por exemplo, uma forma de eu linkar uma modalidade do diagnóstico por imagem com a outra. Não esquecendo, obviamente, que todos são exames complementares. Eu não posso fechar, não consigo muitas vezes fechar o diagnóstico apenas com um exame. Ou, como acontece comumente também, a gente tem histórias entre pessoas, de animais, de pessoas, que a gente faz, que os médicos pedem inúmeros exames porque é uma coisa muito inespecífica e não fecha o diagnóstico. Assim como muitas vezes também acontece de um único exame, eu consegui fechar um diagnóstico. O que nós devemos entender, que nós precisamos pôr na cabeça, no entendimento também, é que embora muitas vezes eu precise de muitos exames e não consiga fechar um diagnóstico por conta de algo muito inespecífico, mas que acontece, e em contrapartida, outra vez, um único exame e muitas vezes fecha o diagnóstico de uma patologia, por exemplo, eu não posso deixar de entender que o indivíduo ele pode ter mais de uma patologia. Então, muitas vezes, na intenção, na boa intenção, na verdade, de fechar um diagnóstico, o profissional, o médico clínico ou qualquer outra especialidade que seja, ele, por ter achado uma patologia, ele fecha o diagnóstico de forma errada. Por esquecer que existem infecções cruzadas, que eu ter uma patologia não me impede de ter outra associada, correlacionada, ou não àquela primeira. Por exemplo, se eu tenho ali um processo, eu vejo no exame ultrassonográfico um processo congestivo hepático, que pode ser pós-hepático, coloco lá na imagem, na descrição, processo congestivo, sugere-se correlação com exames complementares, ou posso ser mais específico, se eu ver determinado vaso mais dilatado, sugere-se correlação com exames cardiológicos. E por aí vai, porque a gente tem um entendimento de que realmente é um sistema. Se o meu coração para, o resto tudo para. Se os meus rins param, o resto tudo para. Então, eu tenho que entender que existe uma continuidade, que existe uma codependência dos órgãos uns pelos outros. E se eu tenho um órgão acometido por determinada patologia que pode prejudicá-lo a ponto de gerar uma insuficiência, então eu também vou ter mais à frente outro problema. Ou mais acima, né, por assim dizer. Doutor Euder, uma curiosidade. Você, como coordenador do setor de imagens dos hospitais, o que você tem feito para que haja essa evolução, para que haja essa conscientização, para que haja essa unificação, né? Para que seja gerada essa unidade entre você e a sua rede de apoio, sua rede de colaboradores e os seus colegas de trabalho, né? Os seus colegas médicos veterinários? Bem, Chag, essa é uma excelente pergunta, porque, assim, como os médicos do diagnóstico, em geral, seja ele diagnóstico por imagem, diagnóstico laboratorial, enfim, qualquer diagnóstico que a gente venha a falar, a gente precisa da demanda do clínico, né? Eu preciso que o clínico ele tenha um entendimento, como já foi dito, de a expertise de fazer a seleção de diagnósticos diferenciais, de hipóteses diagnósticas que ele tem. Eu estou mandando ali o paciente para um diagnóstico ultrassonográfico, para um exame ultrassonográfico. Vou coletar um exame de sangue, porque eu tenho uma ideia na cabeça, pelos sintomas, pela realidade, pela anamnese, do que o meu paciente está precisando. E como médicos do diagnóstico, a gente às vezes tem um embate com o clínico, com o cirurgião, porque diz, não, você tem que
você é o cara da imagem, você é o cara do sangue, e por aí vai, e não se meta no meu trabalho. Isso, na verdade, acontece frequentemente meio que uma briga de ego, que é algo muito desagradável, feio, na verdade, para a profissão, porque nós somos colegas e estamos aqui para nos auxiliar. E através desse projeto, né, na verdade, do nascimento desse setor de diagnóstico por imagem da PetSanos, a gente conseguiu passar por cima disso, realmente agir como um corpo. O que a gente tem feito é trabalhando junto com o clínico. A gente consegue, através de treinamentos com os clínicos, com os profissionais do diagnóstico por imagem que fazem parte do nosso corpo, realmente criar a unidade entre eles. Hoje em dia, na rede PetSanos, o clínico ele não fica arredio, não põe pé atrás para chegar com o veterinário do diagnóstico, com o ultrassonografista, com o radiologista e bater um papo, conversar. Que realmente é isso que tem que acontecer. Porque eu estou aqui, nós estamos aqui para chegar a um único objetivo, que é realmente salvar aquela vida, realmente fechar aquele diagnóstico, sem mimimi, sem ego inflado. A gente está aqui para unir as áreas de conhecimento de cada uma, a capacidade intelectual de cada um, para chegar a salvar aquela vida. E através dessa unificação do setor de diagnóstico por imagens da PetSanos e a integralidade, a integralização do setor junto às outras áreas de atuação, como a patologia, o clínico, que a gente conversa, a gente discute os assuntos do paciente com uma abertura, sem medo, sem entender que eu tenho que entender de sangue ou eu tenho que entender de cirurgia. Não, eu converso com o cirurgião, eu converso com o patologista, eu converso com o clínico, para a gente entender cada necessidade que deve ser suprida. E através do contato multiprofissional, por assim dizer, a gente vai desenvolvendo cada vez mais a melhor forma, desenvolvendo protocolos, desenvolvendo, não vou dizer atalhos, mas parando de perder tempo com o que não é importante realmente e conseguir fazer um trabalho mais objetivo. Mais objetivo e eu creio que também mais eficaz. Eu acho que esse ganho no tempo, na otimização, no sistema e no processo, quem acaba ganhando é o animalzinho, é o tutor com mais clareza e com mais segurança. Não é sim, isso? sim. Não existe nada melhor, assim, nada mais satisfatório do que a gente, dar alta para um paciente e ele sair aí com o rabinho abanando. Não existe nada mais satisfatório também que o tutor, que é quem fala por aquele serzinho, sair com a cabeça esclarecida, entendendo que ele não precisa esperar o paciente vomitar, não precisa esperar o paciente ficar sem apetite para chegar no veterinário até aquele ponto em que o filhotinho dele precisou ir para a emergência, que chegou quase morto e saiu ali balançando o rabinho, saiu dali feliz, saiu dali com apetite, saiu dali saudável. Mas depois que a gente consegue colocar no entendimento também do tutor, na cabeça do pai de pet, da mãe de pet, que o filhote deles também precisa de acompanhamento periódico para que não chegue a um estado realmente grave, que possa evoluir para um quadro mais grave e muitas vezes irreversível, isso sim deixa, quando o tutor ele consegue assimilar essa parte, aí os nossos olhos brilham. Porque eu não estou ali para explorar a doença, eu estou aqui para explorar a saúde. Eu quero saúde para o paciente. O que a gente tenta e está conseguindo gradativamente colocar na cabeça dos nossos pais de pet, mães de pet, dos nossos tutores, é que a saúde preventiva, ela gera felicidade, ela realmente gera prazer, porque ela diminui custos, ela é maravilhosa. Então, E essa cultura preventiva, ainda existe muito a resistência
dos tutores? Quais são as principais limitações que você sente? É a desconfiança? Ou, de repente, o medo de colocar o animal em risco? Quais seriam ainda as objeções que tem para se implantar essa cultura preventiva? Olha, Charg, existe a maior limitação, na verdade, hoje dos tutores, da grande maioria dos tutores, a gente sabe que tem aqueles que, nossa, o cachorro tem mais vacina do que eu. Eu pego uma caderneta assim, eu fico com vergonha, porque eu tenho menos vacina do que o pet. Estão muito bem cuidados e realmente o tutor trata como filhote, como filho dele. Eu não sou contra pai de pet, mãe de pet. Eu sou a favor, sim, que animal deve ser tratado como animal, mas lembrando que ele é meu amor, que eu não vou tratar. Não tem a mãe de planta, que não pode ver a samambaia dela começando a murchar, que ela já chora. É assim também com o meu pet. Ele é o meu filhote, ele é da minha família. Ele nunca vai substituir um filho de sangue, ele nunca vai substituir a mãe, nunca vai substituir outro. Mas não, ele tem o lugar dele no meu coração, ele tem o lugar dele na minha família. E eu vou tratá-lo com o respeito que ele merece. Só que a grande resistência que ainda existe é exatamente aquela cultura anterior de cachorro de fundo de quintal, que é para morder o ladrão, que fica lá tomando chuva, amarrado na corrente, e se morrer é substituído. Então, para quem foi criado nessa cultura de cachorro de fundo de quintal para morder o ladrão, hoje, quando pega um animalzinho que ele até, na cabeça dele, tem aquele sentimento de que é da minha família. Só que ele não tem o entendimento de que aquilo ali é uma vida que precisa de cuidados. Então, na hora de vacinar, na hora de vermifugar, na hora de fazer um exame, muitas vezes o tutor tem a resistência porque diz bem assim, nem eu preciso desse exame, nem eu fiz esse exame. Por que ele vai fazer? Provavelmente a resposta é a seguinte: você sabe quando está com dor abdominal, você sabe o que você pode ou não pode comer. E ele não. O seu pet não. Então, o seu pet colocou uma bobagem na boca, como se fosse uma criança de 3 anos. Eu tenho certeza que, isso obviamente não está em estatística, não é minha área de atuação, mas eu tenho certeza que crianças abaixo de 3 anos, com certeza, dão mais entrada em hospital com um corpo estranho no ouvido, no nariz, ou que comeu, do que um adulto. Né? Então, basicamente uma comparação, vou dizer, justa. Doutor, está comparando o cachorro a uma criança? Intelectualmente, sim. Eu estou. Então, a gente precisa ter os mesmos cuidados se eu vou deixar o portão aberto, se eu vou deixar o veneno perto, se eu vou deixar uma coisa quente perto. Porque se uma criança de 3 anos, eu vou toda hora estar ali com ela. O cachorro, não. Então, eles tendem a se machucando muito mais. E a gente tem, como tutor, gera muito mais prejuízos por essa falta de cuidado, por essa falta de entendimento que eles precisam também ser supervisionados. E depois, quando precisam de cuidados, ter o entendimento de que ele vai gerar prejuízo financeiro, porque foi um acidente que normalmente pega as pessoas despreparadas, ninguém está preparado para um acidente, e aí não vai findar que ou o animal ele não vai ser socorrido por conta dessa necessidade financeira que o tutor muitas vezes não tem, desse aporte financeiro que ele muitas vezes não tem por ter sido um acidente, e o animal vai a óbito porque não se faz o mesmo esforço por se tratar de um animal, que vai viver 8, 10, 15 anos e que pode simplesmente ser descartado na cabeça de algumas pessoas. E isso, assim como anteriormente eu falei que o que deixa mais feliz um veterinário é quando sai um paciente de rabinho abanando, pulando, querendo comer, uma coisa que deixa o veterinário mais triste realmente essa questão de banalizar a vida do pet, que na hora de comprar, que na hora de ganhar, aquela coisa, parece que eu estou comprando uma Ferrari, mas na hora que bate, a peça é muito cara para eu trocar. Então, não é. O cachorro, o gato não são objetos, eles são parte da família. E isso é que, se cair no entendimento, se entrar na cabeça da família, com certeza a gente vai ter uma sociedade, uma comunidade pet, uma comunidade veterinária muito mais feliz,
sem, saudável. muito mais feliz e saudável. Ultrassom gestacional já é uma realidade? O pré-natal? Sim, na verdade, o ultrassom gestacional ele é uma realidade, mas o pré-natal não é. Normalmente, o que acontece? O tutor vai no veterinário, ou porque resgatou uma cadelinha ou um gatinho e quer saber se é castrado ou se está prenha, para ver se não é um presente de grego, né? Na cabeça deles. Ou então é aquele tutor que realmente colocou o animal para cruzar e quer ver se tá prenha. Só que esquece do ponto de que deveria ocorrer realmente um pré-natal. No caso de um animal que foi resgatado, tudo bem. A gente vai ver se tem filhotinhos e ver se eles estão saudáveis. Muitas vezes os animais, gatas, cadelas que são resgatadas prenhas, os animaizinhos já estão mortos. Porque o animal foi maltratado na rua, sofreu um acidente automobilístico, ou qualquer coisa do tipo, e os fetinhos normalmente não vingam, tá? Quando esses animais são resgatados. Já no caso de um paciente que foi submetido à cruza de forma proposital, que muitas vezes o tutor ele quer o filhotinho, ou porque realmente quer, porque eu quero um netinho, ou porque quero ganhar com isso, no caso de não sou contra a comercialização, embora muitos veterinários sejam, mas eu sou contra quem faz de uma forma exploratória, a ponto de causar dano, causar mal realmente àquela cadela. E então, quando se coloca uma cadela para cruzar, ela precisa estar em bom estado. Um animal que não é saudável não engravida, uma cadela não saudável não engravida, uma gata não saudável não engravida, assim como uma mulher não saudável não engravida. Então, por que a esposa ela precisa ir no ginecologista para fazer uma bateria de exames porque o casal quer ter um filho e eu, quando quero explorar a minha cachorra, não vou no veterinário para realmente fazer os exames de forma adequada para que ela sofra o mínimo possível pelo abuso que eu estou submetendo ela? Então, o exame ultrassonográfico gestacional ele é realidade, mas realmente, como eu falei, como a gente consegue entender, o pré-natal não existe. E isso também é uma coisa que precisa ser mudada. Um ponto que a gente deve falar também sobre o ultrassom gestacional e principalmente sobre essa questão delicada, que é a cruza por compensação financeira, de forma muitas vezes irresponsável, é que o exame ultrassonográfico gestacional ele não é o melhor método para contagem fetal. E isso é uma coisa que, eu vou dizer assim, machuca o coração de quem trabalha com a exploração de pets, de filhotes. Porque muitas vezes no ultrassom, o ultrassonografista ele conta 10 filhotes. Só que chega um momento em que, pela quantidade de filhotes, a gente não consegue ser preciso. Aí partiria para um outro exame, que seria o exame radiográfico, que também, dependendo da quantidade de fetos, os crânios sobrepõem, colunas sobrepõem, e também não chega a um número exato. Mas é mais interessante quando o feto desloca durante a realização do exame, e a gente conta 4, nasce 2. Aí o cara que estava com o Lulu da Pomerânia, pensando que ia lucrar 20 mil, ganha só 10. Aí fica muito chateado. Mas para quem realmente ama, o pet cuida como deve, como membro da família, é uma felicidade enorme. Também já vi muitas mães de pet, muitas tutoras, pulando de alegria porque a família não vê a hora de ver realmente como aquela gestação é esperada. Aí eles assim, era uma gestação indesejada? Não, doutor, é uma gestação desejada. Isso aqui já tem para a mãe, para o tio, mas tudo vai ficar dentro da família, porque a família a gente não vende, família a gente compartilha junto com o amor. Verdade. Né? Doutora Euder, você colocou muito essa questão da importância de um quadro que, para ser fechado, você às vezes precisa solicitar um exame, precisa de um entendimento do médico que está solicitando. E dentro desses exames complementares,
Você falou da ultrassonografia, falou do raio-x. Qual outro exame que você conseguiria colocar aqui que tem te ajudado no fechamento de diagnóstico, em prevenção, Olha, Charg, que você poderia estar acrescentando? olha, Charg, tem, na verdade, uma modalidade do diagnóstico por imagem que também ela é pouco explorada. Na verdade, ela é muito explorada, mas explorada de uma forma incorreta, que é meio que, vamos lá, é um tabu, que é a endoscopia. É que é um exame que já tem um valor um pouco mais elevado, só que normalmente ela é utilizada como uma ferramenta para retirada de corpo estranho e não como uma ferramenta de diagnóstico. E isso, na verdade, muitas vezes, quando eu vejo ali no ultrassom um processo congestivo, um indicativo de gastrite, e eu quero conversar com o clínico dizendo, ó, vamos fazer uma endoscopia não para retirar um corpo estranho, mas sim para pegar um fragmento do estômago para a gente ver o que está acontecendo ali. Um processo que às vezes parece ser inflamatório, muitas vezes ele pode estar associado com uma neoformação, com a formação de tumores, e que não é feito o exame endoscópico porque na cabeça de muitos clínicos ele é um exame para retirada de corpo estranho. Se tiver até ali a porção de intestino delgado, porção de duodeno, o endoscópio chega. Se não, pode ser o colonoscópio também. Mas tem determinados pontos, se for um corpo estranho, que realmente a gente opta por fazer a láparo, fazer a cirurgia. Mas, em questão de diagnóstico por imagem, um exame explorado de forma, falar até medíocre, é o endoscopia. Porque a endoscopia ela é uma ferramenta importantíssima para o diagnóstico, que a gente consegue fechar toda ali, consegue visualizar, na verdade, em tempo real, ali, o percurso até a cavidade gástrica ou ali porção de duodeno, e muitas vezes não é utilizado por conta dessa falta de informação, de que, na verdade, é um exame como outro qualquer para fechar um diagnóstico, não só um exame mecânico para retirar objetos de dentro do estômago do paciente. Muito obrigada, doutora Euder, por sua participação. Foi muito esclarecedora, é um conteúdo muito rico, um assunto que foi solicitado aqui por vocês, já foi algo que vinha sendo pedido e eu queria de verdade agradecer e dizer que a gente já te espera aqui em outros episódios, com outros conteúdos, com outros temas. E por hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima.